Fala, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um feedback do Kalil. Estamos hoje aqui com uma fanart feita pelo Lucas Fonseca, que foi meu aluno no curso de pintura digital, e após o curso ele continua treinando, continua ainda, ele é super talentoso e novo e empolgado e determinado e dedicado. Então eu acredito que ele vai ainda fazer umas coisas bem legais aí conforme ele vai adquirindo experiência e dominando os outros aspectos da produção, principalmente o desenho. Tenho conversado bastante com ele a respeito disso. A questão que eu converso, na verdade, com os meus alunos que já estão no nível de técnica de pintura mais avançado, a questão que fica depois que você domina os fundamentos da técnica, que não demora nem tanto assim, né, é melhorar o desenho. Essa é a questão que eu tenho conversado com o Lucas, com o Rafa, com o Thomas, que já está fazendo os quadrinhos dele, então já percebeu isso melhor, com o Arthur. São as pessoas que eu tenho mais próximo de mim, que me ajudam, assim, que já foram meus alunos, ainda são meus alunos de uma certa forma, mas também me auxiliam em algumas coisas, e a gente acaba virando amigo, e todos têm que passar por isso, e alguns já passaram, outros estão passando, que é equalizar a capacidade de pintar com a capacidade de desenhar e criar uma composição com narrativa. Só que, por que todo mundo que eu auxilio trava de uma certa forma nessa conversão? Porque o desenho é uma atividade, vamos dizer assim, fazer um bom desenho para pintar, que envolve o conhecimento de de diversas áreas diferentes. Tudo envolve, né, um conhecimento mais abrangente das coisas. Pintar também, você precisa saber de física um pouco, precisa ter um senso estético para seguir e tudo mais, mas o desenho eu acho mais treta, eu acho mais difícil, mais subjetivo, mais tempo e muito mais elementos. Por exemplo, toda vez que eu estou conversando com ele sobre estrutura, daí a gente fala, putz, beleza, eu acertei a estrutura, o desenho ficou duro. Ah, porque tem que ter gesto, o desenho tem que ter vida. Ah, mas como é que eu faço isso? Ah, presta atenção na silhueta, na linha de ação. Daí, beleza, a pessoa faz um desenho com gesto com vida, só que não tem uma composição legal, às vezes. Tá no meio da folha, não tem cenário, não tem nada no fundo. Daí fala, puta, mas então tem que ter uma composição. Ah, o que é composição? Daí você começa a explicar os alinhamentos, a ordem de leitura. Daí a pessoa faz uma composição, mas a narrativa não tá da hora, porque compõe, fica bonito, mas você não tem uma leitura de algo acontecendo. Daí a gente tem que falar de ação, daí vai falar de linguagem corporal, expressão facial, centrar cenário, perspectiva, todos os elementos que envolvem a perspectiva, câmera, né? Uma câmera com algum efeito de distorção, uma câmera mais de baixo, mais de cima. Você vê assim, para chegar em um desenho, para pintar um desenho, a gente tem já, para quem assiste o meu canal, os tutoriais de pintura, ou fez aula comigo, já viu quais são os fundamentos da pintura, sabe o que vem pela frente, e eu já vi diversos alunos saírem do zero, assim, de tipo, nunca pintei, e em 3 meses está fazendo umas pinturas que a gente já chama de pintura, assim, não é incrível, vai tempo, mas a partir do momento que o aluno pega o processo, ele salta na frente de muita gente que está começando de maneira intuitiva. Porque mesmo que a pessoa pinte e fique muito insatisfatório o resultado, muito fora do que você queria o resultado, se você pintou no processo, vai ter alguma qualidade ali, porque o processo confere uma qualidade de pintura à pintura. Diferente de quem pinta intuitivo, que vai pôr numa cor aqui, outra ali, quando a pessoa para, você fala, cara, não parece uma pintura inacabada, parece que alguém veio aqui e tacou umas cores por cima de um desenho. Então tem algo aí. Mas aprender a desenhar
que é o que eu vou tentar fazer um pouco nos feedbacks aqui, falar um pouco disso, mas ao mesmo tempo falar mais sobre o problema do que como solucionar o problema, porque é muito pessoal. Isso que eu quero dizer, que fique claro. Todo mundo que eu conheci que estava nessa questão do preciso acertar meu desenho, preciso amadurecer meu desenho para conseguir pintar meu próprio desenho, não consigo criar uma cena, não consigo criar não consigo pegar uma ideia da minha cabeça e transformar num desenho. Todo mundo teve que lidar com os mesmos problemas, mas cada um do seu jeito. Uma das coisas que eu vi que ajudam, me ajudou quando eu estava nessa etapa e ajudaram, por exemplo, eu vejo o Thomas, que é um dos caras que foi o primeiro feedback que eu fiz, foi o dele, né? Porque ele já está me ajudando há mais tempo e eu já o conheço nesse sentido, assim, de acompanhar o trabalho e ver as evoluções e dar toque há mais tempo. E quando ele começou a fazer os quadrinhos dele, o desenho dele começou a ganhar vida. Até então eram uns personagens duros no fundo branco sem cenário. Não tinha câmera, não tinha nada. Quando ele começou a fazer os quadrinhos, a focar na narrativa, a ter que compor uma cena atrás da outra dentro de uma página, o design da página, os ângulos, o movimento dos personagens, tudo começou a ficar melhor. Então eu tendo a ver que quadrinho e animação, para quem aprende a animar, não precisa aprender a animar e virar animador profissional. Isso aí é um fardo que você tem que pensar muito bem antes de carregar nas costas. Animar é treta. Mas saber os fundamentos da animação é excelente. Então assim, eu não tenho vontade de entrar no mercado de animação como animador. Inclusive já estou velho até para isso. Mas eu trabalho com projetos de animação na pré-produção. Eu já fiz design de personagem, já fiz cenário, já fiz storyboard. Eu amo trabalhar em projetos de animação na pré, não na produção. A produção mesmo, que é animar, fazer as coisas. Se bem que cenário é produção já, mas ainda assim. Então, pessoas que têm os fundamentos da animação, que entenderam como a animação funciona e como é que a animação dá vida e movimento para os personagens. E pessoas que sabem fazer história em quadrinho, ou storyboard, bem, geralmente fazem os desenhos que eu mais gosto. Porque são desenhos que envolvem estrutura, narrativa, composição, linguagem corporal, expressão facial. Tudo tem algo, usa tudo isso como ferramenta para criar uma cena interessante. Então, deixa eu ver aqui, que às vezes eu empolgo falando essa introdução, eu não gosto de ficar muito mais de 10 minutos falando no começo, porque eu acho que é importante falar algumas coisas antes de começar, certo? Principalmente nessa questão, porque se vocês estão com esse tipo de dúvida, primeiro, tranquilizem no sentido de que muita gente passa pelo que vocês estão passando, pelas dificuldades, pela tensão de não conseguir, sabe? O Lucas mesmo, vai falando do caso dele. Eu vou colocar o Instagram dele para vocês darem uma olhada e vocês vão ver alguns exercícios que ele postou lá de pintura do curso. Tem um aborígene que ele fez lá, australiano, que tá linda a pintura, com os marrons, com cinzas cromáticos, mas tinha uma referência para ele olhar, absorver o desenho, a estrutura, tudo, luz e sombra. Quando você tira essa referência dele e põe ele e fala, agora tem uma ideia na sua cabeça e pinta, desenha e pinta essa ideia, regride demais, porque daí a pessoa percebe que a referência estava fazendo a maior parte do trabalho ali, sem desmerecer a técnica de pintura dele, de todo mundo que pinta com referência ou pinta de observação. Mas pintar de observação e pintar de referência é diferente de criar uma cena a partir de uma ideia. Então, entrando finalmente na pintura, Lucas, primeiro eu vou fazer uma observação assim. Tá lindo, a paleta de cor tá linda, os tons do rosto dele estão lindos, a expressão tá muito legal, o Duck Norris ali em cima tá lindaço também. O olhar dele pro infinito tá algo introspectivo, certo? Fazer uma leitura do personagem, assim. E o personagem do Samurai Jesus, como é um andarilho
que enfrenta demônios e criaturas que assombram a humanidade, ele olhar para o horizonte com essa expressão combina com o personagem. Isso que eu queria dizer. Evoca a essência do personagem, né? Então, inicialmente, isso está muito legal. Outra coisa que está muito legal aqui, essa diagonal. Essa relação entre vazio e preenchido, certo? Isso aqui ajuda a equilibrar essa força visual que está vindo daqui. Se tivesse muitos elementos aqui poluindo, talvez não estariam tão... Talvez essa leitura não estaria tão interessante. Triângulo também. Triângulo é muito bem-vindo. Triângulo é uma das formas mais impactantes e sólidas que a gente pode colocar numa composição. Muito bom. Triângulos que formam triângulos também, ó. Triângulo, triângulo, triângulo. Aqui, ó. Triângulo. O Lucas falou, lembra, Lucas? Eu falei, silhueta dentro da silhueta. É um pouco disso, ó. Dentro do triângulo, ó, tem vários triângulos, ó. Triângulo. Triângulo. Ótimo. Ótimo, ótimo. Eu sei que não foi intencional. Eu me lembro que você comentou que tinha uma escultura, alguma coisa que você ainda estava seguindo um pouco ali para pegar uma referência de luz e sombra. Não tem problema nenhum, tá tudo legal isso aí. Mas eu quero que você veja que, consciente ou não, auxiliou muito esse monte de triângulo. Esse triângulo dentro do triângulo dentro do triângulo. Certo? É tipo uma rima visual. Então isso deu força, cara, pra sua composição. Isso estabilizou o personagem aí. Beleza. Agora, o que eu poderia trazer de diferente para essa composição? Então eu vou mudar agora certos aspectos. Primeiro, eu vou puxar o contraste, porque aqui está numa chave média alta e traz uma atmosfera de paz, certo? E eu não acho que tá ruim, que nada tá ruim a ponto de precisar corrigir, cara. Alguns dos feedbacks que eu vou fazer aqui, vocês vão ver, eu não vou corrigir, tipo, ó, que tá errado. Às vezes se eu perceber que pode melhorar alguma coisa, mas às vezes vai estar um desenho legal e eu vou só dar toques. Então, por exemplo, ó, será que a gente conseguiria ganhar um pouco de contraste, ó? Tá vendo? Levels, níveis aqui, né? Ctrl L, ó, chave baixa, média e alta. Tá vendo esse triângulo branco, triângulo cinza, triângulo... Ó, aqui, ó, ele vai arregaçar para chave baixa. Aqui ele vai para chave baixa e para chave alta. Ó, imagina, eu poderia ir para esse caminho e pintar por cima disso aqui. E aqui chave alta. Então o que eu quero fazer é, primeiro, um contraste. Olha lá, você já vai começar a ver que vai parecer daqui a pouco que a imagem que você fez, que a gente ficou olhando por esses 20 minutos aqui, tá lavada e inacabada. Daqui a pouco que eu tiver mexido, você vai ver isso. Já tá começando, mas estourou demais. Tá vendo? Qual que é a desvantagem disso? Enterrou um monte de detalhe aqui, mas eu não sei se ficou pior não, viu, cara? Porque talvez esse tanto de detalhe do cabelo não fosse tão bom quanto a silhueta do cabelo dele. Olha como a silhueta do cabelo dele deu uma... emoldurou o rosto melhor. E olha como esse amarelo acendeu aqui na roupa. Então agora, se eu pegar com o conta-gotas, ó, e começar a trabalhar melhor esse amarelo... Tá vendo, Lucas? Eu criei uma cor dentro da cor que você já tinha colocado aqui. Eu não achei esse amarelo aqui, ó, procurando. Eu mexi no contraste de uma cor que você já tinha inserido na composição e ela me deu uma outra cor que eu não ia achar. E já veio harmônica, ó. Então eu posso
Tá vendo? Agora pegar o quadradinho aqui e ir espalhando na textura bem devagarinho. O que eu vou buscar aqui agora, ô Lucas? Uma distância maior entre a luz e a sombra, certo? Eu acho que isso é o que pode melhorar mais no momento nesse seu trabalho. Eu acho que o contraste pode ficar mais vibrante. E, consequentemente, a imagem chamaria mais atenção. Vocês já repararam, por exemplo, nessa geração que a gente vive aí de celular, Instagram, Twitter, YouTube, imagens, tela, a gente fica com o olho em telas, o dia inteiro com o olho nas telas. Vocês já pararam para pensar por que a gente para observar alguns desenhos e pinturas por muito mais tempo do que outros? Por que alguns desenhos a gente simplesmente ignora? Passa reto e vai embora. E outros a gente fica um tempão. Que tem elementos ali naquele desenho que a gente parou para ficar um tempão que fazem com que a gente queira ficar ali um tempo. É inerente à nossa vontade, ele atrai a gente. Como se fosse um feixe de capim pro boi. A pintura bonita é o feixe de capim, o nosso olho é o boi. E quando ele vê o feixe de capim, ele vai lá e morde. E quando o nosso olho vê uma pintura muito bonita, ele vai lá e morde a pintura com o olho. Eu fico olhando. E por que algumas... Eu tava conversando isso com o Andrei Bressan, que é um querido amigo e também tá fazendo curso agora. Se tudo der certo, uma hora eu até posto algumas coisas que ele mandou. Ele é um puta artista foda. Já trabalha, ele faz uma série chamada Birthright, sai pela Image Comics, grande desenhista. E o Andrei tava falando disso, cara, conversando com ele sobre o que faz um desenho ser agradável à nossa percepção. As cores, a forma, os efeitos que tornam ele agradável, que a gente olha e fala, eu quero ficar olhando mais para esse desenho. Certo? Eu quero comprar o gibi que tem esse desenho, eu quero comprar um print desse desenho e pôr na parede do meu quarto para ficar deitado na cama olhando para ele. Por que as pessoas pegam... Tipo, se alguém compra um desenho meu e fala que vai pôr no quarto, na parede do quarto, é uma honra no sentido de que a pessoa vai escolher um desenho meu para ficar olhando enquanto ela está deitada na cama. Assim, sabe? Então por que as pessoas gostam de alguns desenhos e não gostam de outros? E o contraste é uma das coisas, o quanto vibra. Então, se você tem entre a sombra e a luz pouco contraste, você tem uma chave de valor mais amena, mais como é que eu posso dizer? Uma atmosfera que não é vibrante e que te traz uma certa calma, um chill, assim, você dá um Só que não é sempre que a gente quer essa atmosfera. Às vezes a gente quer outra atmosfera e não consegue. Então o que eu estou tentando apresentar para o Lucas aqui, meu camarada, é como tentar... Ó, tô pondo um pouquinho do amarelo aqui também. Trazer essa vibração para o personagem de um jeito que quando a pessoa bata o olho no seu trabalho, Lucas, ela vai querer continuar olhando. Ela vai querer... Vocês não fazem isso? Quando eu vejo um artista que eu gosto muito, eu quero saber qual que é o Instagram dele. Eu quero seguir, eu quero ver mais, eu quero que ele produza, eu quero entrar lá na página dele e dar os parabéns e falar, cara, que trampo incrível. Ou esse filetinho de luz aqui ficou muito lindo, viu, Lucas?
Então esses vídeos de feedback que eu tenho feito, às vezes vai ser com artistas mais novos, como é o Lucas, às vezes vai ser com artistas mais experientes, que são meus amigos, que vêm fazer aula comigo. Mas no geral é sempre pra gente refletir e tentar entender melhor como melhorar o próprio trabalho. Porque é isso, é o que eu falei, quando eu gosto muito de um artista ou do trabalho de um artista, eu quero ficar olhando pro trabalho dele. Você viu esse verdinho? Que bonitinho, cara, que surgiu. Eu joguei um pouco do amarelo em cima do azul. É que agora eu tô querendo amenizar para não ficar contraste muito. E criou um verdinho nessa faixa que ficou muito legal. Ó, outra coisa que é bacana de fazer às vezes, Lucas, coloca um pouco da luz, ó. Eu coloquei um pouquinho, eu vou copiar agora e vou continuar com esse tom. Encostando na sombra e daí faz o soft edge. Encosta mesmo na sombra a luz, se possível. Isso faz com que a vibração entre os tons cresça muito. Ó, já não parece algo apagado? Cara, essa transição do amarelo pro laranja, pro cinza cromático, do violeta, tá muito bacana. Vamos lá. Vou pegar esse amarelo, porque esse amarelo parece ser realmente a cor da luz. Então vamos... Ó, a madeirinha. Cara, o negócio que eu tenho gostado muito, Lucas, de ver dos seus estudos, é que você tem um olhar sensível para o design das coisas. Eu percebo que quando você pega para dar o grau, você já incorpora algumas coisas sutis, bem bonitas. Então isso aí também vai interferir legal. Tipo esses veios de madeira, ó, tão lindos, o jeito que você cavou ali. Então é ótimo isso. Ó, acendi um pouco mais só para ter... Você viu que eu coloquei o foco da luz no meio da espada dele e daí vai perdendo um pouquinho também, ó, para ficar interessante? Tá. Aqui realmente talvez, ó, a gente possa tirar a luz mesmo. E talvez até, cara, escurecer mais o rosto. Agora, ó, eu colocaria, Lucas, só na parte de baixo aqui, umas mechas acesas do cabelo dele. Aqui também.
Tá vendo, ó? Às vezes, se não quiser escurecer tanto o rosto dele, pode trazer esse meio tom. Mas não a luz. Eu não colocaria nada da luz, dessa luz amarela no rosto. Aqui na parte de cima do rosto, pelo menos. Talvez fique mais dramático, assim. Tá vendo? Olha como dá uma nuance. E acaba fazendo a gente querer olhar mais ainda nos olhos dele do que quando tem muito da luz batendo. É uma coisa meio misteriosa que rola. Duck Norris, tá super bonitinho o seu Duck Norris, cara. Uma coisa que talvez esteja um pouco... Coisa que a gente pode... cuidado para não achurar muito detalhe na luz e na sombra. Às vezes a sombra é melhor, ó, que a gente simplesmente deixe menos detalhes. Tá vendo que eu estou cobrindo um pouco? Não é escurecer tudo necessariamente, mas é não precisar tanto dessas achuras. Deixa para achurar a área da luz e a sombra fica um pouco mais simples. Ó. Tá vendo? Você valoriza você valoriza as achuras da luz quando você não põe as achuras na sombra também. Tá, vamos colocar um highlightzinho nele aqui. Duck Norris. Sabiam que o Duck Norris foi um patinho que existiu? Que eu criei aqui no sítio? Tem uma história muito louca sobre ele. Ele virou um personagem no dia que ele nasceu aqui. Que foi um patinho que nasceu. Eu não vi a pata chocando o ovo dele. Geralmente quando a gente vê, a gente coloca a pata ou a galinha, qualquer bicho que está chocando, num lugar mais protegido, porque aqui tem uma área de mata, e daí o lagarto come o ovo, o cachorro do mato, ou a irara, ou o gavião, ou a coruja. Tem tantos bichos que comem os filhotinhos do pato que é até covardia. E a pata, às vezes, se esconde para botar o ninho dela. Se esconde tão bem que nem eu acho. Daí, se ela passa muito tempo escondida, quando a gente descobre onde ela está, ela já nasceram os filhotinhos. Qual que é o problema disso às vezes? Nasce e a gente não consegue protegê-los. Daí quando a gente acha, já morreu uma par deles. Já. Às vezes pode nascer uns 10 filhotinhos e morrer tudo no mesmo dia. Porque vários animais vão comer eles. E no dia que o Duck Norris nasceu, a gente não viu, a gente não sabia que a pata ia dar criança. Quando eu achei a pata, ela só tinha um filhote. Nunca nasce só um filhote, ela nunca choca um ovo. Então provavelmente o que aconteceu foi, esse patinho nasceu, e alguma coisa, algum animal pegou e matou a família dele inteira ali, os irmãos todos. E só ele sobreviveu. Daí quando eu vi, eu tirei ele de lá de baixo, trouxe ele pra cima, coloquei numa caixa, a gente começou a cuidar dele pra ele não morrer. Porque eu tava com medo de deixar ele lá embaixo e ele morrer também. E daí quando eu fui contar a história pra
Júlio, pros meus amigos lá no grupo. Eu falei, cara, ele sobreviveu à morte dos irmãos dele. Ele foi o único sobrevivente. Daí alguém no grupo que eu tava contando falou, ah, ele é o Chuck Norris. Porque ele sobreviveu às paradas. Daí alguém falou, não, ele é o Duck Norris. Daí, acho que foi até Júlio. Eu falei, nossa senhora, Duck Norris é um nome muito bom. Agora eu vou ter que transformar ele num personagem do Kung Fu Gandhi. Daí eu tava escrevendo o volume 1 mesmo, tava lá no meio, a ideia ficou na minha cabeça. Tá vendo lá? Olha o contraste, o Lucas. Agora, eu dei uma camadinha a mais, eu simplifiquei a sombra. Opa, não tinha salvado ainda. Agora, outras coisas. Vou até colocar num layer à parte aqui, ó. Pra fazer algum... Eu gostei, cara, bastante dessa contraluz azul. E eu acho que poderia haver mais dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o aerógrafo. Vou pegar o azul aqui, ó. E vou... Ó. Uma coisa que é interessante, Lucas, e meus camaradas que estão ouvindo aí o canal. Quando vocês forem fazer um personagem e colocar cor, tenta pensar numa transição de uma cor para outra no personagem, e não uma cor só. Certo? Então assim, ele tá indo do amarelo pro azul, tá indo do verde pro vermelho, tá indo do laranja pro vermelho, tá indo do azul pro vermelho. Não sei, tô brincando. Mas, sabe, tá indo do azul escuro pro azul claro, pelo menos. Pensa que o personagem é legal quando ele tá dentro de um gradiente. Que é mais ou menos o que tá falando aqui. Aí já ficou muito. Ó, às vezes não precisa ser tão cru, mas olha como parece que agora ele emerge que ele está emergindo de uma névoa, não sei. Ctrl U aqui, ó. Outra coisa, cara, que eu fico pensando, vou fazer um teste aqui pra ver. Talvez eu não goste, mas eu vou fazer o teste mesmo assim. Esse não valeria. Eu tô pintando o fundo aqui sem me preocupar muito com o personagem, porque depois eu posso simplesmente apagar aqui. Mas se não valeria, às vezes, ter... Tem que ser aqui, né?
tipo uma montanha, sabe? Tipo, talvez uma formação rochosa ou alguma coisa que desse um aspecto de cenário. Por exemplo, sabe quando tem. Sabe aquelas montanhas chinesas? São bem famosas, que elas formam um desenho quase único, assim, de montanhas bem redondinhas e compridas. Será que eu tô com internet boa aqui que consegue? Vamos ver. Aqui, ó. Já vem logo de cara. Porque é muito típico daquela região. E isso ajuda a transportar o personagem para algum lugar. Ó. Olha quantos aqui, ó. Essa tá bem a cara do que eu imaginei. Isso aqui tá legal. Tem essas pinturas. Ó, isso tá bem a cara do que eu imaginei. Com a nuvem. Vou fazer assim, ó. Ó, tá vendo que eu já planejei a ideia do cenário. Então, eu vou pegar aqui uma referência. Isso é uma coisa interessante de pensar. Tenham a ideia primeiro e depois vão atrás da referência. Não pega uma referência para depois ter uma ideia em cima da referência, porque daí a ideia já é a referência. Eu tive a ideia do cenário e eu falei, putz, eu não vou lembrar como é que pinta essas montanhas chinesas de memória. Eu não sou obrigado também a saber como é que é o Monte Everest, como é que é a Cordilheira dos Andes. Eu sei que existe o Monte Everest. Se eu quiser fazer uma história que se passa no Monte Everest, eu vou pensar na história e daí eu vou pegar um monte de foto do Monte Everest para desenhar. Porque eu não preciso ter memorizado como é que é o Monte Everest. Então é a mesma coisa. Eu falei, puta, eu sei que a China tem aquelas montanhas bem específicas, que tem cara de China. Vou colocar uma ideia aqui. Ah, legal. Agora eu vou atrás de uma referência para ver como é que elas são de verdade. Tá? Então, ó, eu vou deixar aqui do lado. Não vou copiar, mas eu vou pegar elementos dela. Ó, achei um marronzinho bonitinho aqui. Tá. Então, ó, de novo, a ideia é definir um pouco para que eu tenha... Olha a diferença entre a montanha do fundo e a montanha da frente, como aqui o laranja aparece mais e aqui ele já ganha essa perspectiva atmosférica do fog, né? Então dá para eu fazer algo semelhante aqui, ó. Pegar essas montanhas que estão mais na frente. Mas vocês veem a diferença, né, de trabalhar com referência e não trabalhar copiando a referência, né? Por isso que os estudos com fotos são importantes, aprender a fazer algumas coisas para a gente poder depois falar, ah, legal, quero fazer uma montanha meio assim. Daí você olha ali rapidão, você entende o que você tem que fazer. Ah, legal, tem umas arvorezinhas.
cima do morro. Tem um outro aqui já também. E daí tem aqui também que eu tenho que daí colocar muito menos detalhe nos do fundo. Vamos daí apagar esse que está por cima. Certo? Só para a gente fazer o samurai se destacar de novo. Daí eu vou pegar a borracha e vou simplesmente apagar esses teco de montanha que eu desenhei por cima. Tá vendo que o azulzinho tá por fora. O que eu... Só a montanha mesmo ali que eu atropelei o personagem, porque é mais fácil pintar atropelando e depois limpar do que pintar desviando, né? Pintar o fundo desviando do começo. É aquela coisa, né? Se você tem o personagem separado do fundo já num layer, mais fácil. Ó, mas já não começa a conferir um lugar para onde o personagem daí, ó, essa névoazinha bem levinha.
De novo, eu estou fazendo uma demonstraçãozinha aqui no feedback, mas se você gastar o tempo mesmo para fazer essas nuvens ficarem bonitinhas, ó, pode dar um puta clima legal lá, clima de China. Ou né? Acho que aqui poderia ter um gradiente também. E às vezes, cara, o que eu adoro fazer é colocar algumas coisas voando aqui, ó. Sabe, umas garças assim. Tá vendo? Olha essas coisinhas flutuando. Daí de novo, se pegasse aqui, começasse a colocar umas arvrinhas mais desenhadinha, bonitinha, não muito para não ficar, né? Ó, vou ter que juntar tudo pra gente poder comparar. Ó. Certo? Então você viu? Não estava ruim, cara. Mas o que eu fiz foi colocar um outro tipo de contraste no personagem, integrar ele melhor na cena, colocar uma atmosfera um pouco mais cativante, talvez, e enriquecer um pouco o fundo com algum elemento de cenário que nos dê uma localização geográfica. Porque assim, o Jesus meio samurai já é algo diferente. Ele com um pato na cabeça ninguém entende, a não ser que tenha lido Kung Fu Gandhi. E ele daí com essas montanhas chinesas no fundo, sabe, entrega muito mais informação e faz com que a pessoa visualize algo mais complexo, talvez, na cabeça dela. Certo? Lucas, cara, eu tô gostando muito de ver sua evolução. Eu já chegou em 1 hora aqui, eu não gosto que passe muito de 1 hora esses vídeos. Vou tirar e pôr de novo. Depois eu mando o PSD pra você poder comparar. Mas pensa nisso, cara. Tá bem legal isso aqui, mas aqui tá com mais atmosfera de uma cena, com mais elementos, com mais contraste, certo? Com vida, com bichos voando lá no fundo, com montanhas e tudo mais. Certo? Espero mesmo que tenha ajudado. Estou gostando muito de fazer esses feedbacks abertos aqui. Eu faço um monte de feedback. Quem acompanha o canal, quem não faz aula comigo, não está acostumado a me ver dando feedback, eu vou começar a postar esses vídeos com mais frequência. Se está ajudando vocês, eu espero aí que quem puder ajude a também curte ou comenta e compartilha para quem puder, dá dica de coisas que vocês gostariam de ver, interage comigo, porque me ajuda a entender melhor, ajuda o algoritmo a fazer os vídeos irem mais longe, né? E se está ajudando vocês, pode ajudar mais gente também.
Eu farei mais desses vídeos de feedback em breve, porque está sendo legal experimentar, abrir esse conteúdo para o público, que é uma coisa que eu já fazia nas aulas, mas agora eu quero ter um pouquinho disso aberto também. Tá bom? Lucão, continua aí, hein, cara, que eu tô gostando de ver mesmo a evolução, a sua determinação, como eu falei, o talento, vai tudo culminar aí num resultado bem legal. É só manter o foco nos estudos aí na produção. Tá certo, meu camarada? Então todo mundo aí que tem acompanhado, ajudado, agradeço. Vou fechar aqui para poder subir o vídeo e em breve eu posto mais. Um abraço para todos então. E deem uma conferida no Kung Fu Gandhi, na minha webcomic. Ajudem também aí, leiam e compartilhem, porque é um projeto que eu me dedico muito e em breve eu vou voltar a postar as páginas inéditas e em breve vai ter o volume 2 impresso e, mano, eu tenho me dedicado muito a esse projeto. Espero mesmo, pelo menos, vocês puderem dar uma conferida e ver se vocês gostam. Se não gostar, tudo bem também, a amizade é a mesma, pode vir só para assistir os vídeos de pintura, não tem problema. Falou, minha gente! Até mais então, abração!